Pegue, por favor, a palavra de Deus. Abra comigo no Antigo Testamento, segundo livro das Crônicas, capítulo 26, versículo de número 5. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26, versículo 5. Localize, por favor. Assim que você achar, dá uma olhada à sua direita, à sua esquerda, frente, atrás. Veja se há alguém perto de você sem a palavra de Deus. E caso tenha, você divide a leitura com essa pessoa. Quem já encontrou, diga amém. Então vamos ler, está escrito assim. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Amém? Vou ler de novo. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Agora eu leio pela terceira vez e quero ouvir cada pessoa que está comigo hoje na sede da Paz e Vida em São Luís do Maranhão, repetindo em seguida, bem alto e bem forte. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Amém? Você crê que Deus vai falar conosco nessa noite através desta palavra? Então desocupe as suas mãos agora e vamos dar para a palavra de Deus a melhor salva de palmas possível. Vamos aplaudir, igreja. E enquanto você aplaude, abra a tua boca, levante os teus olhos aos céus e diga glória a Deus. Isso, abra a tua boca, diga bem alto, glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Você que nos assiste ou que nos ouve pela rádio, junte-se a nós aqui em São Luís do Maranhão. Aí onde você está, abra a tua boca e dê glória a Deus também. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, recebe os aplausos, recebe o louvor, recebe a adoração desse povo aqui de São Luís, esse povo que te ama, esse povo que quer ouvir a tua palavra. Meu Deus, o homem nada tem para falar. Venha o Senhor agora, tome a boca do pregador e os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. Hoje eu vou falar com você sobre um homem que Deus fez prosperar. Esse homem a quem Deus fez prosperar foi o rei Uzias. O rei Uzias também é chamado na Bíblia de Azarias, mas é a mesma pessoa. E esse nome Uzias tem um significado muito bonito. O nome Uzias, se você quiser, anote aí do lado do nome Uzias o significado do nome. Uzias significa o Senhor é a minha força. Lindo, né? Você quer declarar isso comigo? Levanta a mão aí e diga assim: o Senhor é a minha força. Como é bom saber disso, né? Quem aqui já se sentiu sem força alguma vez na vida? Ih, pastor, isso aí sou eu hoje. Vim aqui hoje só pela misericórdia. O Senhor é a tua força. Pastor, estou passando uma luta tão grande que eu acho que eu não vou conseguir vencer. O Senhor é a tua força. Pastor, estou enfrentando uma depressão terrível. O Senhor é a tua força. Pastor, tem gente se levantando contra mim, querendo me derrubar. O Senhor é a tua força. Pastor, o diabo está furioso contra a minha vida.
o Senhor é a tua força. Se o Senhor é a tua força, você nunca jamais será derrotada por quem quer que seja. Há uma promessa de Deus que diz que quando nós estamos fracos, o Espírito Santo vem e o seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. O rei Uzias começou a governar, olha que história impressionante, com 16 anos de idade. Imagina aí, 16 anos. Alguém aqui tem um filho com 16 anos? Alguém tem? Tem? Alguém tem um sobrinho com 16 anos? Neto com 16 anos? Algum parente na família com 16 anos? Tem? Responde aí só para mim aqui. Esse seu filho, parente, neto, sobrinho, seja lá o que for, com 16 anos, tem o que na cabeça? Me fala. Ih, pastor, nem te conto, se eu te falar o que esse meu filho de 16 anos apronta. Se eu te falar o que esse meu neto de 16 anos faz. Ô geração complicada. Pastor, com 16 anos de idade não dá para esperar nada de bom. Porque é uma idade assim, tão complicada, né? Aquela fase da adolescência, aquela fase tumultuada, aquele turbilhão de hormônios no corpo do rapaz ou da moça, aquele monte de sentimentos confundindo a cabeça, aquela insegurança, aquele medo, ou é para frente demais, ou é para trás demais, ou é aquele adolescente que não tem médias consequências para as atitudes que toma, ou então é aquele que se tranca no quarto e não quer falar com ninguém. É uma fase difícil. Imagine um garoto com 16 anos de idade, que é filho do rei. E aí o rei morre. E a lei da monarquia, você sabe, né? A monarquia diz que o rei é rei até morrer. O cargo de rei é vitalício e é hereditário. Se o rei morrer, quem se torna o rei? O primeiro filho dele. E o primeiro filho do rei Amazias era quem? Uzias. Com 16 anos de idade, colocam uma coroa na cabeça do menino e dizem para ele: majestade, a partir de hoje o senhor é o rei. O que você esperaria de uma nação que tem um rei de 16 anos assentado no trono? O que você imaginaria? O que você esperaria? Imagina se você fosse cidadão de um país cujo governante tem 16 anos de idade. Você está pensando aí agora, pastor, o Brasil é governado por um homem de 80 que faz tanta besteira. Imagina um menino de 16. Pois é, né? Só que por incrível que pareça, esse menino de 16 anos vai se tornar um dos melhores reis que Judá teve. E vai governar por nada menos do que, sabe quanto tempo? 55 anos. É claro que esse longo período de governo se dá também pelo fato de ele ter começado a governar muito cedo. Mas veja, 55 anos no poder, e não foi uma ditadura, não foi uma tirania, não. Foi um período em que Israel prosperou muito. Um período em que o povo foi muito feliz, uma era de ouro. Ele morreu com 71 anos de idade. Eu vou te contar a história desse rei chamado Uzias e vou te mostrar alguns pontos da vida dele que a gente precisa imitar. Eu quero ler com você desde o versículo 3. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Eu quero que você que tem papel e caneta e tiver vontade de aprender algumas coisas, anote aqui alguns pontos positivos da vida desse rapaz,
desse jovem rei, que tem ensinamentos para nós. No versículo 4, o primeiro ponto positivo que eu quero destacar aqui é o seguinte: fez o que era reto aos olhos do Senhor. A primeira decisão que Uzias tomou, e que toda pessoa que quer servir a Deus e que quer ter uma vida abençoada precisa tomar, é a decisão de fazer aquilo que é reto. Em outras palavras, decidir agir do jeito certo, da maneira certa. Nós estamos vivendo uma época, amados, em que as pessoas não querem mais fazer o que é certo. Estamos vivendo em uma geração onde há uma grande inversão de valores. O errado está saindo por certo e o certo saindo por errado. Quando você encontra uma pessoa que age honestamente, que faz tudo dentro das 4 linhas da Constituição, uma das pessoas que obedece às leis, que cumpre os seus direitos e deveres, que respeita o próximo, alguém olha e diz assim: ah, fulano de tal é tão antiquado, ah, fulano é tão quadrado, para quê? Para que ser tão certinho assim? Não sabe viver a vida, tem que fazer as coisas que dá vontade, a gente só vive uma vez. O mundo hoje está pregando isso, a libertinagem, a vida vivida de forma irresponsável. Mas esse jovem, apesar de ser só um garoto, ele decidiu: eu vou fazer aquilo que é certo. Se você quer ter uma vida feliz e abençoada, quem quer ter, levante a mão. Então a primeira decisão que você tem que tomar na vida é fazer aquilo que é certo, pelo simples fato de que aquilo é certo, e é isso que deve ser feito. Em que áreas, pastor? Em todas as áreas da tua vida. Decida fazer aquilo que é certo. Você trabalha, presta serviço para alguém, é funcionário, faça o que é certo. O que é certo? É certo você chegar na hora, é certo você cumprir a tua função, é certo você colaborar para o crescimento da instituição que você trabalha, então faça o que é certo. Tem gente querendo prosperar, mas está cheio de esquemas. Está querendo que Deus abençoe, mas não trabalha, não se empenha, não se esforça, está sempre reclamando das coisas. Faz o que é certo. Tem gente que quer um relacionamento abençoado, mas não quer fazer o que é certo. Quer que Deus abençoe o namoro, mas quer viver namorando como se fosse casado. Não dá, né, meu filho? Não dá, minha filha. Você quer que Deus te abençoe no teu relacionamento? Faz o que é certo. Quer que Deus te abençoe na sua casa, na sua família? Age honestamente. Dê bom exemplo de pai, dê bom exemplo de mãe, faça aquilo que é certo. Quer agradar a Deus, quer ter um ministério frutífero, quer ter uma vida espiritual abençoada, decida fazer aquilo que é certo, faça o que é reto. O que a Bíblia define por reto é aquilo que é direito, é aquilo que é honesto, é aquilo que é decente. E não se engane não, viu? Tem muita pessoa dizendo que serve a Deus, e às vezes serve mesmo. Diz que vem para a igreja e vem mesmo. Diz que crê em Jesus e crê mesmo. Mas quando você vai olhar a vida da pessoa, ela está vivendo uma vida toda torta. Tem crente hoje em dia com a vida toda torta. Ele vem na igreja, vem, todo domingo ele está aqui louvando, adorando. Mas vai encontrar com ele na segunda-feira para ver como é que está a vida dele lá na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. O fácil é vir na igreja domingo. O difícil é ser crente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no seu dia a dia, na sua vida lá fora. A primeira lição que esse jovem rei me ensina é que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então fale com Deus agora com as mãos levantadas, diga: meu Deus. Só fala se você está com vontade, não fala porque eu estou mandando não. Mas se você recebe essa palavra, então levante a mão e diga: meu Deus, a partir de hoje eu vou fazer aquilo que é reto. Em outras palavras, aquilo que é certo. Você vai ser tentado para fazer o que é errado, sempre, a vida toda. Mas quando a tentação para fazer aquilo que é errado vier, você vai dizer: não, vou fazer isso não. Ah, fulano, mas todo mundo faz, mas não é certo. Eu vou fazer aquilo que é reto.
na presença de Deus. Volte comigo aqui na leitura. No versículo 5, a segunda lição que eu aprendo com Uzias. Porque deu-se a buscar a Deus. E essa é uma lição preciosa. Ele decidiu buscar a Deus. E se você ler com atenção, você vai reparar que a busca de Uzias não era pelas bênçãos de Deus. Há muitas pessoas que estão vindo para a igreja. Hoje em dia, graças a Deus, o cristão evangélico está se multiplicando no Brasil. Dá uma glória a Deus por isso aí, gente. Quem aqui tem 30 anos de evangelho, ou 20 anos de evangelho, de 20 anos eu não diria não, mas quem tem 30 anos de evangelho, se lembra de uma época que ser crente era ser hostilizado. Ser crente há 30 anos atrás, as pessoas falavam mal, as pessoas atiravam pedras, você era quase um traidor da nação. Como assim? Você deixou a igreja católica, apostólica, romana, você virou crente, que horror, que absurdo. Era coisa para a mãe não querer mais falar com o filho, era coisa para a pessoa ser mal vista na rua, era coisa para a pessoa ser criticada por tudo e por todos. Hoje é chique ser crente, é chique, é. Hoje os artistas de TV, eles falam para todo mundo, não, eu sou crente, eu sou crente. Ele está lá vivendo a vida dele, normal. Está cantando o forró dele, normal. Está lá na balada dele, normal. Mas se perguntar a religião dele, ele diz, eu sou crente. Sou crente, sou da igreja fulana de tal. Por quê? Porque engaja. Porque é chique. Porque as pessoas admiram. É a religião do momento. Então todo mundo acha bonito ser crente. Hoje em dia tem igreja de todo tipo, né? Tem igreja para tudo que é gosto. Foi-se aquela época de que o crente era aquela pessoa retrógrada, atrasada, mal vestida, pobre, desinformada. Não, hoje em dia tem uns crentes bonitos. Olha aqui para nós aqui, ó. Faz uma cara de bonita aí. Ali, ó. Todo mundo bonito aqui, um povo bem de vida, feliz, próspero, abençoado. Então quem olha para a gente fala assim, rapaz, olha aí, hein? Os crentes de hoje estão arrumados, eu acho que eu vou ser crente também. Então tem muita gente virando crente, como o mundo diz, mas que nunca teve um verdadeiro encontro com Deus. Porque não estão buscando a Deus, mas estão buscando as bênçãos de Deus. E eu te pergunto, Deus tem bênçãos para dar àquele que busca? Tem ou não tem? Para quem está doente, ele é o quê? Para quem está doente, ele é o Yahvé Rafá, o Deus Senhor que te sara. Para quem está no aperto, na crise, na dívida, no desemprego, para isso aí ele é o quê? Para isso aí ele é o Yahvé Jiré, é o Deus da provisão. E para tudo que você precisar, ele é a resposta, ele é a saída, ele é a solução. Então há pessoas que vêm para a igreja em busca do quê? Da bênção de Deus. Ela está doente, ela vem para ser curada. Ela está desempregada, ela vem para receber uma porta de trabalho. Ela está passando uma crise familiar, ela vem para Deus restaurar o seu casamento, a sua família. Mas nem todos vêm para realmente ter um encontro com Deus e a vida transformada. E Deus conhece o coração de cada pessoa. Deus sabe quem está lhe buscando de coração e quem está só interessado nas bênçãos. A pessoa que está interessada apenas nas bênçãos, ela é de momento. Ela vem para a igreja até receber a bênção que ela queria. Quando ela recebe a bênção que ela queria, quando o objetivo foi alcançado, ela logo se afasta. Mas quem vem para buscar a Deus, vai estar na presença de Deus no dia bom e no dia mau. Se tiver bênção, está aos pés de Jesus. E se ao invés de bênção tiver luta e provação e dificuldade, vai estar aos pés de Jesus da mesma forma. Esse homem chamado Uzias não buscou as bênçãos de Deus, ele buscou a Deus. Ele buscou a presença de Deus. E sabe o que eu aprendo com Jesus agora? Mateus capítulo 6, versículo 33. Jesus nos ensinou que devemos buscar não as bênçãos de Deus, mas sim a pessoa do nosso Deus. Mateus capítulo 6,
e versículo 33, diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! O que é que você precisa? É de emprego, é de saúde, é de felicidade no amor, é de uma bênção na família. Todas as coisas que você precisa, Ele vai acrescentar na sua vida, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. E foi isso que Uzias fez. Volte lá comigo. Deu-se a buscar a Deus. Só que aí o versículo 5 diz que ele deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. Por que o texto faz questão de dizer que ele buscou a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus? O que o escritor desse livro dos Crônicas está querendo nos informar? Você tem que analisar que quando ele começou a governar, ele tinha quantos anos? 16 anos. E o que é que um garoto de 16 anos tem na cabeça? Nada. O que é que ele podia fazer aos 16 anos? Um monte de besteira. Então, um homem de Deus, chamado Zacarias, chegou perto do rei e disse para ele: rei, a autoridade é tua. Você é o rei. Você está com a coroa na cabeça. Mas Deus me colocou aqui no teu caminho para eu te ajudar, te ensinando o caminho do Senhor. Você aceita? Você aceita a minha mentoria? Você aceita o meu pastoreio? Você aceita os meus conselhos? E apesar de ser o rei, esse jovem chamado Uzias começou a acatar todos os conselhos do Zacarias, sábio nas visões de Deus. Sabe o que isso significa? Submissão à autoridade espiritual. Sobre a nossa cabeça existe uma autoridade espiritual. Seja você quem for, Deus me constituiu aqui nesta igreja como teu pastor, como autoridade espiritual sobre a tua vida. E se você acatar meus conselhos que são dados à luz da palavra, você também vai prosperar, você também vai vencer, você também vai ser bem sucedido. Apesar de ser o rei, quem é mais poderoso do que um rei? Ninguém. Mas apesar de ser o rei, ele se rebaixava a Zacarias. Tudo que Zacarias dizia para ele: rei Uzias, a palavra de Deus não deixa você fazer isso, muda de atitude. Rei Uzias, faz dessa forma. Rei Uzias, age dessa maneira. Ele acatava. Esse é o segredo, queridos. Esse é o segredo. Acate os conselhos da palavra de Deus. Hoje as pessoas querem ser independentes, querem fazer o que dá na cabeça, o que dá na telha. Mas a palavra de Deus é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Deixa essa palavra te guiar, deixa essa palavra te iluminar, deixa essa palavra te mostrar a direção. Ainda que você diga: pastor, eu tenho a tua idade, ou eu tenho mais da tua idade, eu não vou acatar teus conselhos. Pastor, você não é nada meu, eu não vou ficar ouvindo os teus conselhos. Você pode até pensar isso, você pode até ter a minha idade ou o dobro da minha idade, você pode até olhar para mim e dizer: você é um simples homem como qualquer outro. Eu posso de fato ser um homem como qualquer outro, mas a palavra que está na minha boca não é uma palavra qualquer, é a palavra que vem da boca de Deus. Eu apenas sou o porta-voz. A mensagem é de Deus. Será que você tem humildade para acatar os conselhos da palavra? Foi isso que fez Uzias. Nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E aí a consequência disso tudo, a consequência dele fazer o que é reto, a consequência dele buscar a Deus, a consequência dele se submeter à autoridade espiritual de Zacarias, fez com que nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E sabe como que Deus o fez prosperar? Primeiro, lhe dando vitória em todas as suas guerras. Quem quer ter vitória em todas as guerras que está passando aqui? Olha o versículo 7. E Deus o ajudou contra os filisteus, vai contando aí os inimigos,
Deus o ajudou contra os filisteus, e contra os arábios que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas, e os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Uzias conseguiu um negócio que até hoje Israel não conseguiu, é viver em paz com seus vizinhos. Você assiste o jornal, você sabe. Israel é atacado pelo sul, através do Hezbollah, o grupo terrorista do Líbano. Israel é atacado pelo norte, pela faixa de Gaza, pelo grupo terrorista Hamas. E tem outros povos vizinhos que estão sempre pegando no pé de Israel e se unindo contra qualquer ataque que fizerem. Alguns não fazem diretamente, mas financiam quem está fazendo para que continue os ataques. Mas o rei Uzias foi tão abençoado, foi tão ajudado, que todos os inimigos à sua volta viviam em paz. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que quando o homem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, Deus faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele. E eu declaro isso sobre a tua vida. Até o vizinho fofoqueiro que tem raiva de todo mundo, de você, ele vai gostar. Até o concorrente que quer acabar com todo mundo, de você, ele vai ter respeito. Até aquele parente que tem ódio de todo mundo na família, de você, ele vai gostar, porque ele vai olhar para a tua vida e vai reconhecer que existe um Deus que está na tua frente, te abençoando e lutando todas as tuas guerras e te dando vitória. Outra coisa que Deus fez por Uzias, Deus lhe fez prosperar. Olha só o versículo 10. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Então quer dizer que ele conseguiu construir torres no meio do deserto, cavar poços, ele conseguiu encontrar água. Achar água naquela região do mundo é como achar petróleo. Porque a água naquela região é uma riqueza incomparável. Um lugar que não chove. Você achar água, poxa, quem acha água no lugar daquele ali, tirou a sorte grande. A Bíblia diz que ele tinha muito gado. E além de muito gado, ele era amigo da agricultura. Todo mundo sabe que grande parte da riqueza de uma nação é proveniente da agricultura e da pecuária. E Uzias tanto era bem sucedido na agricultura como na pecuária, então ele estava prosperando por todos os lados. Outra vitória que Deus deu para Uzias foi lhe fortalecer no aspecto militar. O que faz uma nação ser poderosa tem muito a ver com o seu exército. O exército de uma nação faz com que outros povos e inimigos pensem duas vezes antes de atacar. Olha o tamanho do exército de Uzias, versículo 11. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maazéias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes, atenção, dos chefes, não está falando do tamanho do exército, aqui era só os generais. Todo o número dos chefes dos pais varões valentes era de 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os seus inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos e lanças e capacetes e couraças e arcos e até funda para atirar pedras. Então Uzias tem um exército de mais de 300.000 homens armados até os dentes. Quem pensava em atacar Uzias, quando lembrava daquele tamanho de exército, dizia: eu vou nada, vou atacar um homem com um exército daquele, ele vai acabar comigo, não vou não. Uzias, ele é imbatível na guerra, ele tem 2.600 generais, ele tem mais de 300.000 soldados,
E esses soldados são muito bem armados. Deus deu a Uzias, sabe o que mais? Inteligência. Pensa num homem inteligente, numa mente brilhante. Olha aqui o versículo 15. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos para tirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe. Ele inventava coisas, máquinas que foram usadas em guerras no mundo todo, foram inventadas por Uzias. Ele não era só um governante, ele era uma pessoa realmente fora da curva, uma pessoa assim realmente extraordinária. Mas por que ele cresceu tanto? Final do versículo 15, passe um traço aí, por favor, porque isso aqui é a explicação para todo o sucesso de Uzias, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Igreja de Cristo, olhe para mim aqui. Você só está onde está. Você só chegou onde chegou. Você só é quem você é, porque Deus tem te ajudado. E se você reconhece que Deus tem te ajudado, levante a tua mão e diga: Ebenezer. Está fraco, diga mais alto: Ebenezer. Até aqui me ajudou o Senhor. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Nunca te esqueça onde que você estava. A gente tem a mania de dizer assim: quando eu encontrei Jesus, a minha vida. Você não encontrou Jesus coisa nenhuma, Jesus não estava perdido. Era você que estava perdido. Você tem que dizer assim: quando Jesus me encontrou, a minha vida estava destruída. Quando Jesus me encontrou, eu era um desviado, eu era um alcoólatra, eu era um maconheiro, eu era uma prostituta, um prostituto, eu era um adúltero, eu era um pecador. Quando Jesus me encontrou, a minha vida estava arrasada. Hoje eu sou um homem de Deus, hoje eu sou um pai de família, hoje eu sou uma mulher de Deus, hoje eu sou uma pessoa bem sucedida, hoje eu sou uma pessoa feliz. Por quê? Porque Jesus te encontrou e te resgatou do lamaçal do pecado e tem feito uma grande obra na tua vida. E se você permanecer na presença dele, ele vai fazer muito mais por você. Nunca se esqueça, ele quem nos ajuda. O que que o nome Uzias significa? O Senhor é a minha força. E a história do Uzias está maravilhosa, sim ou não, gente? História boa de contar, né? Só que a palavra de Deus diz que quando Uzias estava velho, depois de colecionar muitas vitórias, ele se corrompeu. É triste dizer isso, mas isso acontece com muita frequência na vida de muitas pessoas. Há pessoas que fazem como Paulo falou para os Gálatas: começam no espírito e terminam na carne. Começam bem e terminam mal. Versículo 16. Eu adoraria contar a história de Uzias para você só até o versículo 15. Mas se o versículo 16 está aqui, é porque Deus quer que a gente saiba essa parte também. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor, seu Deus. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso, porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para honra tua, da parte do Senhor Deus. Olhe para mim aqui. Ele chegou a um ponto de pensar que acima dele não tinha ninguém. Ele é o rei. E aliás, ele é o melhor rei de todos. Ele é o cara. Ele é aquela pessoa imbatível, incomparável, inigualável.
Ele começou a achar que podia fazer tudo. Existe limite para mim, para você, para todo ser humano. E quando o ser humano acha que não tem limite, Deus aparece e mostra o limite. Quando a gente acha que está podendo demais, quando a gente acha que é importante demais, Deus vem e mostra a nossa insignificância, a nossa pequenez, e mostra que grande mesmo é Ele. Esse homem chamado Uzias um dia botou na cabeça, sabe o quê? Eu vou entrar no lugar santo. O tabernáculo, ele era dividido em 3 partes: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Átrio era a parte que qualquer pessoa podia frequentar. Os sacerdotes, os diáconos, qualquer cidadão de Israel, qualquer pessoa, até um estrangeiro podia ir no átrio do tabernáculo. Só que o lugar santo não. O lugar santo era um lugar onde só sacerdotes podiam circular. Só. E depois do lugar santo tinha um véu, e depois do véu o lugar santíssimo, que a gente também chama na Bíblia de Santo dos Santos. E lá só uma pessoa podia entrar, o sumo sacerdote. Mas um dia o rei Uzias falou assim: eu estou a fim de ir lá naquele lugar santo, que só o sacerdote vai, e eu quero fazer uma coisa que eu sempre tive vontade. Eu quero queimar incenso no altar do Senhor. Você pode até achar que ele está com uma boa intenção, porque está fazendo uma coisa que é uma coisa que faz parte do culto. Só que no Antigo Testamento as coisas eram muito bem divididas. Rei é rei, sacerdote é sacerdote. Rei cuida das coisas materiais, sacerdote cuida das coisas espirituais. Em hipótese alguma o rei Uzias, ou qualquer rei que fosse, poderia entrar no lugar santo. Quem está me entendendo aqui? Deuteronômio 8:17, só para você entender ainda mais. Esse rei, ele está achando o quê? Que ele tem todo o poder? Mas olha o que Deus alertou pela boca de Moisés. Deuteronômio 8:17. E não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Deus havia alertado: nunca jamais pense que é a tua força, que é o teu poder. Lembre-se que fui eu que te levantei, que fui eu que te constituí, que sou eu que te ajudo. Mas naquele momento o rei Uzias está na carne. E a palavra de Deus diz que o sumo sacerdote Azarias e 80 sacerdotes, 1 mais 80, 81 sacerdotes, foram correndo atrás de Uzias e dizendo: não, pelo amor de Deus, não faça isso. Você não pode entrar aí, rei, você está maluco. 81. Para pensar. Quando Uzias começou a sua vida como rei, ele tinha um mentor. Qual era o nome daquele mentor? Zacarias. Um só. A gente nem sabe se esse Zacarias era sacerdote ou o que ele era. A gente só sabe que ele era um sábio nas visões de Deus e que ele foi mentor espiritual do rei Uzias. Tudo que Zacarias falava, o rei Uzias obedecia. Era um homem só para falar com ele, ele ouvia. Agora tem 81 homens de Deus falando e ele não ouve. Sabe o que isso mostra? Que o orgulho, ele cega os nossos olhos e tampa os nossos ouvidos. Tem pessoas que estão se perdendo na vida com Deus, que já não escuta mais ninguém. Tem muita gente dando conselho, muita gente falando, mas a pessoa não ouve. Seus ouvidos estão agravados para não ouvir, os seus olhos estão tampados para não enxergar. Disseram a ti, Uzias: não compete queimar incenso, isso é função de sacerdote. Se ele tivesse parado ali e pensado: gente, o que eu estou fazendo aqui?
que me deu na cabeça, Senhor amado? E ele tivesse dobrado o joelho ali, pedido perdão, quem acha que Deus teria perdoado? Levante a mão. Eu acredito que sim. Eu acho que Deus teria perdoado. Mas olha o versículo 19. 2 Crônicas 26, 19. Então Uzias se indignou. Quer dizer que ele, além de ouvir a repreensão de 81 homens de Deus e não a obedecer, ele ainda ficou indignado. Ainda falou: quem que vocês pensam que são para vir repreender o rei? Vocês não sabem quem eu sou, não? Tem gente que está assim. Ela não escuta a repreensão e ainda fica com raiva de quem está repreendendo. Ainda fica com raiva. A pessoa não gosta, não. Ela está tão cega espiritualmente que se a palavra é pregada e vem uma repreensão para ela, ela ainda diz: eu não volto mais nessa igreja. Não gosto desse pastor, porque esse pastor prega umas mensagens assim que não me desce. Pois é, a pessoa está tão orgulhosa que ela já não aceita mais. Veja aí o que aconteceu. Versículo 19. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou o leproso rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão seu filho tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Toda a igreja de pé, por favor. É triste, né? Um homem que começou tão bem, que teve uma vida tão brilhante, que teve tantas realizações, mas terminou leproso, solitário e envergonhado. Feche os teus olhos, por favor. Essa palavra veio ao teu coração nesta noite para te alertar, para te abrir os olhos. Deus já te ajudou tanto. Deus já fez tanta coisa boa na tua vida. Deus te levantou e te fez chegar até aqui. Não vai se perder agora. Não vá se perder agora. Não é tempo de você deixar o orgulho tomar conta do teu coração. Não tampe os teus ouvidos para a palavra de Deus. Não feche os teus olhos para tudo que Deus está te mostrando. Se você está aqui nesta noite e ainda não entregou a sua vida para Jesus, é tempo de se entregar. Jesus está às portas, igreja. Eu não sei o dia e não sei a hora, mas eu sei que não vai demorar. Todos os sinais estão se cumprindo diariamente diante dos nossos olhos. Por isso eu pergunto: há alguém nesta noite, aqui nesta igreja, que ainda não entregou a vida a Jesus, que ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, mas quer se entregar a Jesus hoje? Levante a sua mão bem alto. Pastor Ademir, eu quero entregar minha vida para Jesus. Tem alguém aqui que quer? Vou fazer um segundo apelo. Tem alguém aqui entre nós que já esteve na casa do Pai, que já esteve na presença de Deus, mas se afastou e hoje quer voltar para os caminhos do Senhor? Quer voltar para a casa do Pai, para os braços do Pai? Levante a mão se tem alguém afastado aqui que quer voltar para Jesus. Aqui está todo mundo firme na fé, dá um glória a Deus aí. Muito bem. Mas e você? E você que está me assistindo agora, está me vendo aí pelo meu canal do YouTube, PR Ademir Pereira, me ouvindo pelo meu podcast, PR Ademir Pereira, está me ouvindo pela rádio, está me vendo pela TV, de que forma essa palavra chegou a você, não importa, só entenda o seguinte: Deus está falando com você também. Quer entregar a vida a Jesus? Quer voltar para Jesus? Aqui eu estou pregando para um povo que já foi salvo, mas a tua alma é tão importante para Deus como a alma desse povo que está nesse culto aqui hoje. E onde você estiver agora, o Senhor está te vendo e Ele quer salvar a tua alma. Eu vou dobrar meus joelhos aqui para orar por você.
Aí onde você está, você pode dobrar os joelhos também? Aí na tua casa? Aí no presídio? Aí no trabalho? Dá para dobrar o joelho? Faça isso agora, não se preocupe com a opinião de ninguém não. É a tua alma que está sendo salva agora. Pastor, dobrar o joelho não tem como não. Eu estou dirigindo agora, estou ouvindo esse podcast, estou ouvindo pela rádio enquanto eu dirijo. Você pode pelo menos repetir esta oração? Você está no hospital agora, está no leito, não dá para ajoelhar, eu sei. Mas você está ouvindo claramente. Você pode repetir esta oração comigo? Aí onde você está, feche os teus olhos, põe a mão assim sobre o coração. A igreja, por favor, estenda a mão na direção do altar, interceda. Interceda porque Jesus está salvando vidas à distância agora. E você que nesse momento está entregando a vida para Jesus, ou voltando para Jesus, ore dizendo assim: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra, e eu reconheço que eu não posso viver longe da tua presença, nem um dia sequer. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados, todas as minhas falhas, apaga as minhas iniquidades, escreve meu nome no livro da vida, e me dá forças para caminhar até o fim, na tua presença, em nome de Jesus, que assim seja. Deixa eu orar por você agora. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, assim como o Senhor já salvou o povo que está comigo nesse culto agora, eu quero que o Senhor salve também esta pessoa que está me assistindo pelo YouTube, que está me vendo pela TV, me ouvindo pelo podcast, pelo programa de rádio. Onde estiver alguém agora com os joelhos dobrados, com a mão sobre o coração, com lágrimas nos olhos, se entregando ao Senhor, ou quem sabe voltando para os teus braços, recebe esse homem, recebe esta mulher, escreva esse nome agora no livro da vida, e dá forças para esta pessoa caminhar até o fim, na tua presença, em nome de Jesus, que assim seja, amém, e graças a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, glória a Deus.